Olá, bom dia! Estamos aqui para mais uma aula da nossa classe dos pré-adolescentes e hoje nós vamos estudar a lição de número 9, que tem por título Exercitando a Inteligência. Mas, como de costume, antes de começar a nossa aula, eu convido você para orar comigo. Amém? Pai querido, Deus Todo-Poderoso, te agradeço, Senhor, por mais uma oportunidade que tu nos concede de aprender a tua palavra, Senhor. E convido, Espírito Santo, que tu tomes a frente desta aula e fale aquilo que nós precisamos ouvir. Abençoa cada um que está ouvindo este vídeo, que está assistindo, e que ele seja, Senhor, tocado por ti. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? E como foi que vocês passaram a semana? Tudo bem? Que bom, né? A minha também foi muito bacana. E nós vamos falar hoje sobre um tema muito importante, né? A gente já viu pelo título da nossa lição, que é falando sobre exercitando a inteligência, né? A gente já viu, já comentei com vocês em outros vídeos, que a nossa lição está falando sobre a fase da pré-adolescência, né? E que tem muitas coisas que nós precisamos debater aqui. E a lição de hoje é muito bacana porque ela fala ricamente aos nossos corações. Mas antes da gente começar, eu gostaria de ler com vocês o nosso texto áureo, né? Aquele texto que é para decorar, que é o A Bíblia Diz, que eu acredito que cada um de vocês já tenha decorado. Então vamos ler juntos? Feliz é a pessoa que acha a sabedoria e que consegue compreender as coisas. Provérbios, capítulo 3, versículo 13. E a nossa lição está baseada no livro lá de 1 Timóteo, capítulo 4, os versículos 13, 15 e 16, que eu convido você a ler comigo agora. Vamos ler? Enquanto você espera a minha chegada, dedique-se à leitura em público das Escrituras Sagradas, à pregação do Evangelho e ao ensino cristão. Pratique essas coisas e se dedique a elas, a fim de que o seu progresso seja visto por todos. Cuide de você mesmo e tenha cuidado com o que ensina. Continue fazendo isso, pois assim você salvará tanto a você mesmo como os que o escutam. Amém? E é justamente isso que nós vamos estudar hoje nessa lição. Esse texto que nós lemos, nós vamos voltar mais na frente, mas é um conselho do apóstolo Paulo ao jovem pastor Timóteo, pastor lá da igreja de Éfeso. Amém? Aí a nossa lição começa um assunto bem bacana, que ele fala mesmo assim, que você, adolescente, está numa fase que é importante adquirir conhecimento e que precisa muito de se dedicar aos estudos para que você tenha bons frutos no futuro. E o comentarista começa citando um versículo que é muito conhecido, que é o que a gente chama da lei da semeadura, aquilo que a gente planta, a gente colhe. E eu gostaria de convidar vocês a ler, porque é importante que você saiba que tem esse versículo guardado no seu coração, porque ele vai reger a sua vida. Tudo que você for fazer, você vai ter que lembrar desse versículo, amém? Então vamos ler comigo? Está lá em 2 Coríntios, capítulo 9, versículo 6, que diz mesmo assim: quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Amém? E é justamente isso que eu quero falar para vocês, que tudo que a gente faz, né? É uma lei da física, né? Toda ação existe uma reação. Tudo aquilo que a gente faz hoje, a gente colhe amanhã. E dependendo daquilo que a gente semeia, né, daquilo que a gente planta, a gente vai colher. E eu quero lembrar uma coisa a vocês: a colheita, ela é muito maior do que aquilo que a gente planta. Então vocês têm que prestar muita atenção com aquilo que você está colhendo. Se você estuda, se você se dedica, se você procura ser uma boa pessoa, se você pratica boas obras, então você vai colher bons frutos. E é justamente isso que eu quero frisar para vocês nesta aula, certo? Esta é uma regra infalível. Aproveita a aula de hoje para refletir sobre isso. E o nosso primeiro ponto da lição, né, diz que é preciso pensar. Esse é o primeiro ponto. Então, a gente precisa pensar naquilo que a gente vai fazer.
pensar, refletir, raciocinar. São coisas que muitas vezes os adolescentes não querem fazer. Estamos numa era do imediatismo. O que é isso? A gente quer as coisas para ontem, né? Nós temos uma internet de alta velocidade. Eu me lembro que no meu tempo de adolescente, quando começou esse negócio de internet, era a internet de escada. E precisava de muita paciência para ter acesso à internet. Vocês, coitado, acho que vocês não iam sobreviver, não. Ou se adaptar, né? A gente tinha que passar por isso mesmo, só existia isso. Então, quando eu queria acessar a internet, eu ligava lá e saía, ia fazer outra coisa, porque levava às vezes 30 minutos para acessar. Era muito lento, gente. E hoje nós vivemos na era do imediatismo. Às vezes a gente tem preguiça de ler, às vezes a gente tem preguiça de pensar, às vezes a gente precisa refletir. E eu queria que você, né? E aqui está falando, olha só. Nos dias atuais, estamos vivendo uma era do conhecimento. Esta é a geração da tecnologia, dos computadores ultravelozes, dos tablets e celulares, que não serve apenas para se comunicar, mas também para diversas formas de entretenimento. O cenário agora, diz o comentarista da nossa lição, é outro e só sobrevive quem não apenas tem um conhecimento, mas também que sabe aplicar esse conhecimento. Não adianta a gente conhecer, mas também aplicar. Eu gostaria que você lesse comigo um versículo bem interessante que está lá em Atos, capítulo 17, versículo 11. Eu vou colocar aqui para vocês lerem. Diz assim: as pessoas dali eram bem educadas, mais bem educadas do que as de Tessalônica, e ouviam a mensagem com muito interesse. Todos os dias estudavam as Escrituras Sagradas para saber se o que o apóstolo Paulo dizia era mesmo verdade. Esse texto aqui está falando sobre um grupo de pessoas de uma cidade de Bereia, que ficava próximo da Tessalônica, né? Quando o apóstolo Paulo ele começou a pregar, Paulo e Silas, né, eles dois começaram a pregar em Tessalônica, os judeus de lá se levantaram e não quiseram, e eles acabaram fugindo, né, foram levados pelos irmãos para uma cidade próxima chamada Bereia. E lá os irmãos de Bereia, Paulo e Silas procuraram as sinagogas e começaram a pregar o evangelho. Sabe o que é que os irmãos de Bereia faziam? Eles começavam a ler a Bíblia e a prestar atenção e a conferir se aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando era de acordo com a palavra de Deus. E é uma coisa que me chama muita atenção, porque hoje as pessoas não querem pesquisar, as pessoas não querem ler, as pessoas não querem formar uma opinião, querem as coisas assim, ó, de mão beijada, já triturado, e isso é muito perigoso. Então, nós precisamos tomar o exemplo desses irmãos de Berea. Você, meu querido, que está na escola, que está sendo bombardeado com informações por professores, por alguns programas de televisão, porque vocês veem na internet, até colegas, amigos, vocês precisam filtrar o que vocês estão vendo, vocês precisam ler para formar uma opinião. E é justamente isso que eu quero frisar para vocês. O ponto da lição diz que é preciso pensar. O apóstolo Paulo, ele recomendou isso para Tiago, para Timóteo, e a lição traz o exemplo dos irmãos de Berea. E olha o que o comentarista diz aqui. Ele diz assim: quem lê, né? E como é que a gente faz isso? Quem lê, como os irmãos de Berea, estavam lá lendo a Bíblia para confirmar as escrituras que eles tinham, né? Para confirmar se aquilo que o apóstolo Paulo estava dizendo estava verdade, estava conferindo, para não serem levados por qualquer doutrina, por qualquer ensinamento que aparecia por lá. E ele diz mesmo assim, um comentarista: quem lê, escreve melhor, compreende melhor, se expressa melhor e certamente obterá bons resultados através dos estudos. Eu me lembro que na minha casa nós sempre tivemos acesso a livros, né? Minha mãe é professora de português, então daí vocês tiram, né? E eu gostava muito de ler. Eu, com meus 11 anos, a idade de vocês, 11, 12 anos, eu já tinha lido quase todos os clássicos da literatura. Do romantismo, por exemplo. Tinha lido Joaquim Manuel de Macedo, tinha lido José de Alencar. E era uma leitura difícil, que os jovens de hoje, os adolescentes, eles não têm capacidade para entender, porque tudo agora é adaptado.
né? E por conta disso eu tinha uma compreensão de texto melhor. Eu tirava notas boas em português, em literatura. Eu escrevia bem nas provas. Eu adorava aquelas provas de escrever, sabe? De aquelas provas de marcar X, múltiplas escolhas, eu não gostava muito não. Mas aquelas de escrever, eu gostava porque eu me expressava bem, porque eu gostava de ler. E é o conselho que eu dou a vocês. Leiam. Esse é o primeiro ponto da nossa lição. O segundo ponto da nossa lição, certo? Tá aqui. Exercitando exercício para os neurônios. E eu achei muito interessante a comparação que o comentarista fez. Ele disse que o nosso corpo ele precisa de exercícios, né, para a gente ficar forte. A educação física na escola, ela tem uma finalidade, né? O adolescente ele não pode ficar parado, senão ele não desenvolve bem os músculos, ele não cresce com saúde. Às vezes ele nem cresce, né, porque não faz a atividade correta. Então, mas não é só o nosso corpo que precisa de exercício, a nossa mente precisa de exercício. E como é que a gente vai exercitar a nossa mente? Através da leitura. A leitura é um ótimo exercício para a mente. E eu gostaria que vocês acompanhassem esse slide que eu vou colocar aqui, que ele traz uns dados muito importantes que está na sua lição e que eu vou resumir aqui. No ano de 2011 foi feita uma pesquisa pelo Instituto ProLivro, né? Tá aí os dados do Instituto ProLivro, acerca da leitura entre adolescentes e jovens, em crianças e adolescentes. E foi concluído que no ano de 2007, 82% dos jovens de 14 a 17 anos tinham o hábito de leitura. E alguns anos depois, em 2011, esse índice caiu para 71%. E isso foi preocupante, porque os dados mostram que os adolescentes estão gastando mais tempo com TV, com internet, do que com leitura. E isso é muito ruim, porque muitas vezes aquilo que a gente vê na internet, né, em programas, em alguma coisa, em jogos, vem tão filtrado e vem interpretado por quem passa que o jovem, o adolescente, ele não tem a capacidade de ler, compreender e tomar suas próprias decisões. Então, meu querido, é justamente o da leitura da nossa lição, né? O apóstolo Tiago, o apóstolo Paulo, que diga, ele orientava o jovem Timóteo a ler, a estudar, para poder dar exemplo. Vamos ler novamente? Ele diz assim, ó, desde o menino, veja lá o que aqui diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 15 e 17, que é outro conselho do apóstolo Paulo. Ele diz assim, desde menino você conhece as escrituras sagradas, as quais lhe podem dar sabedoria que leva à salvação, por meio da fé em Cristo Jesus. Pois toda a escritura sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. E por isso, para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Esse é um conselho do apóstolo Paulo para o jovem Timóteo. Ele diz, olha, você desde criança conhece as escrituras, então continue estudando, porque a escritura sagrada, ela é perfeita, ela vai lhe ajudar em toda decisão que você for fazer, Timóteo. Ela vai lhe orientar. Então faça isso. E este mesmo conselho, meu querido, eu dou a você. Quantas vezes você lê? Né? E a Bíblia, por exemplo? Eu mesmo tenho um aplicativo na minha Bíblia, no meu celular, que tem planos de leitura da Bíblia, né? Tem muita coisa. É quase uma rede social, é muito bacana. Eu posso até depois deixar um link aí que eu vou tentar ver que eu consigo, porque eu não sei muito mexer com isso, né? Tem que aprender. Mas é muito bacana. E eu estou lendo agora a leitura da Bíblia em ordem cronológica. E é muito importante, né? Porque a gente vai aprendendo os acontecimentos, não na ordem como tá os livros foram ordenados. Depois a gente vai falar sobre isso em outra ocasião para não tomar muito tempo. Mas em ordem cronológica de acontecimentos. É uma sugestão, certo? Que eu dou a vocês. Então, o segundo ponto da nossa lição fala sobre isso, certo? Que o exercício para a nossa mente é a leitura. Amém? O terceiro ponto da nossa lição, que diz mesmo assim, testado e aprovado. É bem interessante esse terceiro ponto, né?
porque o comentarista ele começa a dizer: quem é que nunca sentiu um frio na barriga quando está se aproximando das provas? Ai, meu Deus, semana de prova é uma semana de tensão, né? Mas as provas, elas são importantes para nós, porque a prova, né, a avaliação, ela, pelo menos o objetivo dela é esse, é testar se você realmente aprendeu o conteúdo, né? Na escola, por exemplo, se você aprendeu o conteúdo que foi dado em sala de aula, você vai testar seus conhecimentos através da avaliação. A mesma coisa na nossa vida. Deus, ele nos prova para saber se nós estamos aprendendo aquilo que ele quer que a gente aprenda, certo? A Bíblia menciona que, assim como na escola, somos provados a fim de que vejamos se realmente aprendemos as lições que o Senhor nos tem ensinado. E eu gostaria de ler com vocês o que o apóstolo Tiago diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 12, que diz mesmo assim: feliz é aquele que nas aflições continua fiel, porque depois de sair aprovado dessas aflições, receberá como prêmio a vida que Deus promete aos que o amam. Deus nos prova, meu querido adolescente, né? As provações da nossa vida, Deus nos prova para que nós nos fortalecemos, nós cresçamos na presença dele em graça e conhecimento, porque são as provas da vida que nos faz ter mais conhecimento de Deus. Eu me lembro que quando eu era bem jovem, a gente passava por momentos tão difíceis, né? E eu tinha um desejo tão grande de estudar numa escola e meus pais não tinham condições. E eu orava e eu pedia ao Senhor sem dizer nada, né? E o Senhor, ele ouviu a minha oração. A gente passou por alguns processos, mas um dia eu fui estudar naquela escola, Deus deu condições aos meus pais e eu passei a ter experiência quando eu. Foi um período muito bacana porque eu tive uma experiência de Deus ouvir a minha oração. Então eu cresci com o Senhor. Eu passei por uma dificuldade e essa dificuldade me ensinou a confiar mais em Deus e a ter, né, a resposta da minha oração. Então as provas nos ajudam, né, a crescer com o Senhor. Amém? Então, eu gostaria de finalizar essa aula lendo um texto que está na nossa lição, certo? Que é em Josué, capítulo 1. A lição, ela só bota 2 versículos, 6 e 9, mas eu gostaria de ler com vocês Josué, capítulo 1, dos versículos 6 a 9. Vou projetar e quero que vocês acompanhem. Vê como é que diz mesmo assim. Seja forte e corajoso, porque você vai comandar este povo quando eles tomarem posse da terra que prometia aos antepassados deles. Seja forte e muito corajoso. Tome cuidado e viva de acordo com toda a lei que o meu servo Moisés lhe deu. Não se desvie dela em nada, e você terá sucesso em qualquer lugar para onde for. Fale sempre do que está escrito no livro da lei. Estude esse livro dia e noite e se esforce para viver de acordo com tudo o que está escrito nele. Se fizer isso, tudo lhe ocorrerá bem e você terá sucesso. Lembre da minha ordem, seja forte e corajoso. Não fique desanimado, nem tenha medo, porque eu, Senhor, seu Deus, estarei com você em qualquer lugar para onde você for. Vê que coisa maravilhosa esse texto. É o próprio Deus falando com Josué, né? Se esforce. O que é que eu tiro para mim, né? O que é que eu posso tirar para a gente, né? O que é que eu posso trazer para você? Que quando você se esforça, lembra da lei da semeadura? Quando você se esforça, o Senhor, ele abençoa. E ele deu esse conselho para Josué: se esforce. Você vai ter uma missão muito importante na sua vida. Mas se esforce, estude, fale tudo aquilo que você estudou, que está lá na lei que Moisés deixou para você. E fale sobre isso. Se você fizer tudo isso, tudo vai lhe ocorrer bem. Então, meu querido adolescente, meu querido pré-adolescente, se esforce, estude, faça a sua parte, que Deus vai abençoar tudo aquilo que você vai fazer. É exercitar a inteligência, é buscar a sabedoria. Você não vai ter medo do amanhã, você não vai ter medo de provas, você não vai ter medo de avaliações, você não vai ter medo nada disso, porque você está fazendo a sua parte. Seja corajoso, que Deus ele vai honrar o seu esforço. E essa é a melhor coisa que você poderia ter na sua vida, quando você faz
parte, né? A Bíblia, a palavra de Deus nos ensina que Deus abençoa aqueles que se esforçam para realizar o melhor. Então, esse é o meu conselho que eu deixo para vocês. Eu gostaria que você lesse o livro de Josué, principalmente o capítulo 1, e veja como Deus foi com Josué, porque ele obedeceu, né? Ele atendeu, ele guardou para ele, pôs em prática esse conselho do Senhor Jesus. Amém? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Eu espero que vocês tenham gostado. Mas antes, vamos dar uma recapitulada em tudo aquilo que a gente viu? Vamos lá? Vimos no ponto 1 que para se adquirir o conhecimento é necessário reflexão e pensamento crítico sobre os conteúdos ministrados em sala de aula. No cenário atual, sobrevive não apenas quem tem o conhecimento, mas quem sabe a melhor forma de aplicá-lo. Então, meu querido, você precisa ler para ter capacidade de pensar e como é que se diz? Ter um pensamento crítico sobre tudo aquilo que você está ouvindo. Não se deixar levar por doutrinações, entendeu? Você tem condições de formar sua própria opinião quando você adquire o conhecimento. E como é que você adquire o conhecimento? Lendo, estudando, tá certo? Então, no primeiro ponto é isso. Sobrevive não apenas quem tem o conhecimento, mas quem sabe aplicá-lo. O segundo ponto diz mesmo assim: a leitura é um importante exercício para a nossa mente. Quem lê, escreve melhor, compreende melhor, se expressa melhor e certamente obterá bons resultados através dos estudos. Então, meu querido, esse é o meu conselho: leia. Leia bastante. Ah, mas eu não gosto de ler. Se esforce, você vai descobrir uma maneira que vai lhe atrair, né? Eu amo a leitura, gente. Eu leio bastante. Eu não sei ficar sem ler. Eu leio vários livros. Já li um livro por dia. Já teve períodos de eu ler um livro por dia. Então, isso foi muito bom para mim, porque ajuda na escrita, ajuda a você compreender textos, né, mais complicados. Ajuda até na matemática, porque muita coisa em matemática que os alunos têm dificuldade é interpretação de texto. Então, quando você lê, você vai conseguir. Amém? E o terceiro ponto de revisão da nossa lição de hoje é: a avaliação é uma forma de verificar se os alunos estão de fato aprendendo os conteúdos que estão sendo ensinados. Da mesma forma, o Senhor nos prova, a fim de que vejamos se realmente aprendemos as lições que Ele tem nos ensinado. Assim, fortalecemos a nossa fé e crescemos em conhecimento e graça diante dele. Amém? Então, essa foi a nossa lição de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, pode deixar aí nos comentários. Estou aqui para atender. E eu espero que vocês guardem com vocês esses conselhos. Amém? Vamos orar? Pai querido, eu te agradeço, Senhor, por tudo que tu tens feito, pela palavra de hoje. Que nós possamos guardar no nosso coração e pôr em prática, Senhor. Ó Pai querido, porque a lei da semeadura, ela não falha, Senhor. E que possamos plantar bem para colher bem e colher bons frutos. Nos ajuda, fica conosco, abençoa cada um de nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Amém? Até a próxima aula.